Fala pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao canal do Pitaco Certo. Aqui eu trago as melhores análises e palpites dos 10 jogos mais quentes do dia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e ative as notificações para receber dicas todos os dias. E não se esqueçam que no final do vídeo ficam os bilhetes prontos. Então vamos para os 10 pitacos mais quentes desta quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024, com placar exato e duas opções médias por jogo. Então vamos para o primeiro pitaco do dia pela Inglaterra, 26ª rodada da Premier League. Temos a equipe do Liverpool contra a equipe do Luton. A equipe do Liverpool, líder do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas uma derrota. Já a equipe do Luton, 18º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 2,5 gols, com a segunda opção casa para vencer e um possível placar exato de 3-0. E vamos para o segundo pitaco do dia, agora pela Liga dos Campeões da Europa, oitavas de final. Temos a equipe do Porto contra a equipe do Arsenal. A equipe do Porto, nos seus últimos 5 jogos, tem 3 vitórias, 1 derrota e um empate. Já a equipe do Arsenal, nos seus últimos 5 jogos, vem invicta com 5 vitórias. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 2,5 gols, com a segunda opção ambas as equipes marcam e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o terceiro pitaco do dia, ainda pela Liga dos Campeões da Europa, fase de oitavas de final. Temos a equipe do Napoli contra a equipe do Barcelona. A equipe do Napoli, nos seus últimos 5 jogos, tem 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Já a equipe do Barcelona, nos seus últimos 5 jogos, tem 3 vitórias, 1 derrota e um empate. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1,5 gols, com a segunda opção fora com empate devolve a aposta e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o quarto pitaco do dia, agora pelo Brasil, Copa do Nordeste, quarta rodada. Temos a equipe do Sport contra a equipe do Fortaleza. A equipe do Sport, terceiro colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 4 vitórias e apenas 1 derrota. Já a equipe do Fortaleza, segundo colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1,5 gols, com a segunda opção casa com empate devolve a aposta e um possível placar exato de 1-1. E vamos para o quinto pitaco do dia, agora pela Copa do Brasil, 64avos de final. Temos a equipe do Motoclube contra a equipe do Bahia. A equipe do Motoclube, nos seus últimos 5 jogos, tem apenas 1 vitória, 3 derrotas e um empate. Já a equipe do Bahia, nos seus últimos 5 jogos, tem 3 vitórias e 2 derrotas. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1,5 gols, com a segunda opção fora para vencer e um possível placar exato de 2-0. E vamos para o sexto pitaco do dia, ainda pela Copa do Brasil, 64avos de final. Temos a equipe do Souza contra a equipe do Cruzeiro. A equipe do Souza, nos seus últimos 5 jogos, tem 2 vitórias e 3 derrotas. Já a equipe do Cruzeiro, nos seus últimos 5 jogos, tem 3 vitórias, 1 derrota e um empate. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1,5 gols, com a segunda opção fora para vencer e um possível placar exato de 3-0. E vamos para o sétimo pitaco do dia, agora pela Colômbia. Primeira abertura, oitava rodada, temos a equipe do Santa Fé contra a equipe do Júnior Barranquilla. A equipe do Santa Fé, 11º colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem apenas 1 vitória, 3 derrotas e um empate. Já a equipe do Júnior Barranquilla, segundo colocado do campeonato, nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. E a primeira opção para esse jogo vamos para menos de 3,5 gols, com segunda opção fora com empate devolve a aposta e um possível placar exato de 1-0. E vamos para o oitavo pitaco do dia, agora pela América do Sul, Copa Libertadores da América, fase de qualificação. Temos a equipe do Puerto Caballero da Venezuela contra a equipe do Nacional do Uruguai. A equipe do Puerto Caballero, nos seus últimos 5 jogos, tem 3 vitórias, 1 derrota e um empate. Já a equipe do Nacional, nos seus últimos 5 jogos, tem 3 vitórias e 2 derrotas. E a primeira opção para esse jogo vamos para mais de 1,5 gols, com a segunda opção fora para vencer
e um possível placar exato de 2-1. E vamos para o nono pitaco do dia, ainda pela Copa Libertadores da América fase de qualificação, temos a equipe do Aurora da Bolívia contra a equipe do Botafogo. A equipe do Aurora, nos seus últimos 5 jogos, tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Já a equipe do Botafogo, nos seus últimos 5 jogos, tem apenas 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. E a primeira opção para esse jogo, vamos para menos de 3 gols e meio, com segunda opção, fora com empate devolve a aposta e um possível placar exato de 1-0. Vamos para o 10º e último pitaco do dia, ainda pela fase de qualificação da Copa Libertadores da América. Temos a equipe do Nacional do Paraguai contra a equipe do Atlético Nacional da Colômbia. A equipe do Nacional, nos seus últimos 5 jogos, tem 2 vitórias e 3 derrotas. Já a equipe do Atlético Nacional, nos seus últimos 5 jogos, tem apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E a primeira opção para esse jogo, vamos para mais de 1 gol e meio, com segunda opção, casa para vencer e um possível placar exato de 2-1. E estes aqui foram os 10 pitacos mais quentes do dia, pessoal. Espero que todos tenham gostado e fiquem agora com os bilhetes prontos. Até a próxima!